né, uma falta em alguma situação, então ela vai ser julgada e vai ter que cumprir uma pena. Alguns vão ser reclusos, outros vão pagar uma pena com cesta básica, outros com ajuda a algum custo monetário. Então ele vai ter que pagar uma pena no futuro, devido às consequências que ele fez, não é? Então, a doutrina espírita, ela nos ensina que a crença no que diz respeito às penas futuras, ou seja, os pagamentos que iremos fazer no futuro, elas não estão baseadas somente na parte teórica, né, dos livros, mas sim em inúmeras observações e ensinamentos que nos são trazidos pelos Espíritos. Através dessa mesma obra, O Céu e o Inferno, nós vemos lá mais no final o relato de vários Espíritos, através de outras obras subsidiárias de Chico, através de reuniões mediúnicas, nos trazendo as lições das vivências em que eles estão passando. Lembrando que o Espírito, ele só tem uma vida. No momento em que ele é criado, ele tem diversas existências. Então, quando a gente usa um termo meio equivocado, quando nós falamos, na outra vida eu vou ser tal coisa, na vida passada eu fiz tal coisa. Não, vida a gente só tem uma. Então, são existências passadas, existências futuras. E aqui ele está falando dessas penas futuras. Então, nesses relatos que os Espíritos nos traz, nos ensina que o Espírito, quando ele reencarna, ele traz consigo tendências de outras existências, de outras encarnações, né? E ele traz, quando ele reencarna, uma bagagem com tudo que ele já adquiriu nas existências anteriores. Não essa bagagem como a gente imagina, mas uma bagagem no seu íntimo. Tudo que ele aprendeu, tudo que ele vivenciou, tudo que ele fez, de ruim ou de bom, ele traz nessa bagagem, que são as nossas tendências, nossas aptidões. E por essa razão, todos nós, quando reencarnamos, somos submetidos às provas e às expiações, ou seja, à lei de causa e efeito. Então, as penas futuras, ela diz respeito a isso, aos resultados das nossas experiências. E nessa obra, O Céu e o Inferno, Kardec nos diz que as impressões morais que estão presentes no nosso íntimo, que a gente traz, né, são transferidas para o nosso corpo e, consequentemente, para as atividades aqui na Terra. Por isso que muitas pessoas, muitos espíritos reencarnam com alguma dificuldade, com alguma deficiência. Mas também, por outro lado, tem muitos espíritos que reencarnam com muitas aptidões, muitas virtudes, muitas aprendizagens que são adquiridas nas existências anteriores. Como, por exemplo, eu tinha um cliente, o seu Antônio, que ele já desencarnou, e ele era espírita. E uma vez, há uns bons anos, ele chegou na minha loja com material lá para ser feito um trabalho. E eu tinha muita conversa com ele, comecei a olhar o material, falei assim, nossa, seu Antônio, é seu neto? Ele está fazendo advocacia? Porque era material de direito. Daí ele falou, não, Cláudia, eu estou fazendo direito. Falei, nossa, mas ele tinha 80 anos. Falei, nossa, o senhor está fazendo direito? Que maravilha! O senhor pretende exercer a função, né? Pensei comigo, 80 anos, mais 5 de estudo, né? Tudo bem, passar na ordem, né? Ele falou, não, eu estou aprendendo para na próxima eu já vir sabendo alguma coisa sobre direito. Falei, olha que interessante. Realmente, ele terminou a faculdade e depois ele desencarnou. Ou seja, numa próxima existência, ele já vai vir com alguma bagagem na parte jurídica, na parte do direito. Coisas que a gente vê, às vezes, muitos espíritos que, como está falando aqui, né, que nós trazemos as aptidões também, a gente vê muitos espíritos aí, reencarnados junto de nós, muitas vezes, que já traz uma aptidão que não precisa nem estudar. São os autodidata que a gente costuma falar, não é? Esse é autodidata, ele aprende sozinho. Não é que ele aprende sozinho, aquilo já está dentro dele.
Quantos vídeos nós não vemos às vezes no TikTok, no Facebook, aí, no Instagram, de crianças de 3, 4, 5 anos tocando piano sem nenhuma partitura na frente? Falo, gente, só a reencarnação explica isso. Não tem outra explicação. Então, você vê que a gente traz essas aptidões. E Kardec nos diz que um homem, ele não é músico porque ele tem o dom da música. E sim, ele tem o dom da música porque o seu espírito é músico. Viu a diferença? Então, aquele que já vem com aquela aptidão da música, não é que ele é músico, ele já é músico. Por isso que ele toca. Então, nós já trazemos essas aptidões. Tudo que a gente aprende é um patrimônio do espírito, nunca é perdido. E Kardec completa dizendo: o espírito é assim, artesão do seu próprio corpo, que molda, por assim dizer, para adaptá-lo às suas necessidades e às manifestações de suas tendências. Vejam, a gente molda o nosso corpo e traz essas tendências para nós, nas existências futuras aí. Já no que diz respeito aí às atitudes morais de um espírito encarnado, elas são o reflexo do grau de adiantamento moral. Né? Foi adiantado numa anterior, nesta vai ser tranquilo. Agora, se não foi, não aprendeu muito o lado moral, nessa vai ter um pouco de dificuldade. Então, tudo vai depender se ele é mais ou menos elevado de acordo com o seu grau evolutivo. Então, a gente vê que é possível moldarmos, inclusive, o corpo, o pensamento, as emoções, o raciocínio. E a lei nos ensina que todo princípio inteligente gera um efeito inteligente. Então, caso o espírito esteja disposto a se responsabilizar por suas atitudes, aqui, buscando domar as suas imperfeições morais, ou seja, suas más tendências, ele terá as penas futuras diminuídas ou até mesmo liquidadas. Vai acabar com elas, não vai ter que pagar tanta pena. Por quê? Porque ele já vai estar nesta vida, nessa existência trabalhando. Então, só vai haver pena futura se eventualmente o espírito que for moralmente menos evoluído desistir de estimular, de melhorar suas imperfeições. Ou seja, continuar cometendo os mesmos equívocos. Por isso que existem as provas e as expiações. Ou seja, ela faz valer os efeitos das nossas imperfeições morais. Aí a gente pode perguntar, e como é possível diminuir essas penas futuras, então? Como que eu faço? Porque eu não quero ter que pagar por algo de ruim que eu fiz. Através do bom uso do livre-arbítrio, de boas escolhas. Porque temos que lembrar que Deus não pune, não castiga. Todo o sofrimento que passamos advém de uma falta cometida. E não aí de uma vontade de Deus, como muitos pensam. Deus não impõe sofrimento a ninguém. Isso é da lei de Deus. Eu posso gostar, aceitar ou não. Ela existe. É a lei natural. Da mesma forma que as leis morais também são leis naturais. Por isso que a lei de Deus, ela está escrita na nossa consciência. Somos nós próprios que nos julgamos e nos sentenciamos. Isso me faz lembrar daquela frase conhecida de Emmanuel: o bem que praticas em qualquer lugar será teu advogado em toda parte. Não tem ninguém que vai apontar: olha, você errou, olha, você fez isso, agora você vai pagar por isso lá no mundo espiritual. Não tem. E lembrar que ninguém encarna para sofrer. Encarna e sofre, mas não encarna para sofrer. Deus nos impõe a reencarnação para nós progredirmos. E como o espírito possui o livre-arbítrio, ele será responsabilizado de maneira proporcional à sua inteligência. E é pelo desenvolvimento intelectual, ou seja, da inteligência, que é possível se depurar moralmente. Por isso a importância dos grupos de estudos na casa, participar desse estudo de segunda, participar do ESD que vai começar, porque não é só para conhecer a doutrina. Conhecendo a doutrina nos faz nos conhecer
e sermos pessoas melhores. Né? A não ser que aquele que quer só aprender por aprender, ser uma biblioteca ambulante, vamos assim dizer, né? Não aplica em sua vida, aí seria um fariseu. E nós não estamos mais na época de sermos fariseus, né? Nós temos que, tudo que a gente conhece, aplicar primeiro em nós. E com isso a gente vai diminuindo as penas futuras. Vai permitindo que nós, espíritos, saiamos dessa inércia, dessa ignorância moral em que nós nos encontramos. Já que por meio da fé raciocinada, equilibrada entre a razão e a emoção, nós vamos possuindo aí capacidade de direcionar o nosso caminho ao aprendizado e ao aperfeiçoamento moral. Fazer o que deve. Por isso que logo no primeiro capítulo dessa lição, Emmanuel nos afirma que todos nós sempre temos um propósito na vida, uma sincera vontade de conexão com o alto, com a espiritualidade amiga, de nos elevarmos de alguma forma. Mas ele fala, entretanto, quando Emmanuel usa entretanto, todavia, porém, mas, a gente já vê que não é tão simples, né? Ele fala, entretanto, quando nos deparamos com as lutas do dia a dia, que é comum no mundo em que nós vivemos, no próprio lar, onde pessoas amadas nos negam entendimento, onde nós podemos observar muitas vezes a queda dos nossos melhores companheiros que serviam de ajuda para a nossa elevação, onde muitas vezes somos caluniados, tendo as nossas mãos limpas, onde também vemos amigos queridos suspeitarem de nós próprios. E aí Emmanuel fala, aí nós vamos percebendo que as nossas mais belas palavras foi indiferente para alguns. Aquele que caminha conosco, do qual nós vamos recebendo desprezo em troca de amor. E Emmanuel nos esclarece que todos esses problemas, no entanto, são desafios da vida te pedirem trabalho. Sabe aquele trabalho íntimo? A tão famosa e falada reforma íntima? Ou seja, olhar primeiro para dentro de nós. É isso que está pedindo para nós, para a gente fazer ter esse aperfeiçoamento moral, a nos proporcionar aí momentos para a nossa evolução. E ele nos afirma, seja qual for a dificuldade, não acuse, nem desanime. Porque no campo do espírito, ou seja, na vida do espírito, no meio em que ele se encontre, a injúria, ou seja, a ofensa, é lodo verbal. A queixa é semente morta. Reclamação é fuga estudada. Então, se nós estamos passando por esses desafios na vida, não reclamemos de ninguém. Porque cada pessoa é o que é. E não é reclamando que nós vamos conseguir auxiliar. Emmanuel nos pede trabalho. O trabalho é essa reforma íntima, mas é também o trabalho em direção ao outro, ajudar o outro a evoluir. Até porque a gente sabe que não existe vítima, não existe injustiça. Tudo tem uma razão de ser e de acontecer na nossa vida. E se nós pararmos para analisar, tudo que nos acontece é consequência do plantio que tivemos lá atrás ou agora mesmo. Capítulo 5 do Evangelho, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. Então, não reclamemos da vida. Se nós estamos aqui é porque nós merecemos estar. E além disso, é um privilégio estar encarnado, gente. Quantos espíritos que estão esperando pela oportunidade de reencarnar e não conseguem ainda? E nós somos 8 bilhões de espíritos aqui, quase 8 bilhões encarnados no planeta. E dizem que no mundo espiritual é 3 vezes mais. Ou seja, tem 24 bilhões de espíritos querendo retornar e não tem oportunidade. E a gente joga fora, às vezes, a nossa existência aqui. Então, cada um daqui vai colher exatamente o que plantou. E nós sabemos, o plantio é livre, mas a colheita
faz parte. Não reclamemos também do clima. Nós vemos pessoas aí reclamando, né? Se chove, reclama. Se venta, se faz calor, se faz frio, se fez muito sol, só sabe reclamar. Então não reclamemos, porque a natureza ela é sábia e age buscando o equilíbrio das suas próprias forças. Não reclamemos também do tempo, da falta que temos de tempo. Tem gente que fala, nossa, meu dia tinha que ser que nem Unibanco, 30 horas, Itaú, né? 30 horas. Não. Porque se nós não desperdiçássemos os minutos, nós teríamos sempre as horas que necessitamos para desempenharmos todos os nossos deveres. Emmanuel diz aqui, deveres, e não desejos. Tem uma grande diferença. E aí a gente pode pensar um pouco, né, sobre isso. Como que nós estamos usando o nosso tempo? Para nos elevar ou para nos distrair? Estou agindo como devo ou como quero e desejo? Temos que pensar. Ele fala também para que não reclamemos do que temos para fazer, porque amor e alegria são ingredientes indispensáveis a qualquer sucesso de qualquer atividade. Qualquer atividade. Coloquemos amor e alegria. Não reclamemos também excessivamente de si próprio, porque autocondenar-se pode ser tão prejudicial, tão nocivo quanto autoelogiar-se. Sempre que nós observarmos em nós qualquer tendência à reclamação que ultrapasse os limites do bom senso e da caridade cristã, oremos pedindo a Deus que nos esclareça quanto às nossas próprias deficiências e para que também nos ajude a reconhecer na humildade o nosso próprio lugar onde estamos. Emmanuel nos pede também nessa lição para que experimentemos substituir os instantes de queixa por momentos de serviço ao próximo. E aí, quando nós agimos assim, nós podemos observar os resultados de satisfação pessoal e de luz na nossa caminhada. Quem reclama parece que não tem tempo de amar. Então, vamos em busca do próximo. Diz ele também que censura é ponta de espinho, é uma espetada, machuca, né? Espetar o dedo num espinho de uma rosa, machuca, não machuca? Então, quando nós vamos censurar, ele diz que a única censura aceita é a das próprias imperfeições. Se nós censurássemos menos e trabalhássemos mais em obras de ação social, nós teríamos menos tempo de ficar olhando a vida do outro para censurar qualquer atitude. E aí a gente pode até pensar, né? Se fosse eu no lugar do outro que eu estou censurando, será que eu faria melhor, igual ou pior? Temos que pensar antes de censurar. Melindre é praga destruidora. E na maioria das vezes, pessoas melindradas, elas estão mostrando o orgulho ferido, a insegurança e a baixa autoestima. E a melhor maneira de encararmos um estado de melindre, diz Emmanuel, é exercitarmos a autocrítica e nos analisar, né? Por isso que tem esse trabalho íntimo dentro de cada um de nós. É se perguntar, por que eu me melindro com certas atitudes? Quando me chamam a atenção, ou quando não fazem o que eu quero, por quê? É para olhar para dentro, né? Ele fala também que irritação é tempo perdido. E quantas pessoas, situações nós presenciamos, né, de pessoas que nós conhecemos irritadas, ou até mesmo nós próprios somos irritados. O irritado, ele perde a razão. É quando os problemas se acumulam, diz Emmanuel, pede socorro através da prece, mesmo que seja por um instante, agradecendo aí nesse momento da prece a divina providência dos bens que nós já possuímos, a condição, a inteligência de poder resolvê-los. Porque na oração nós vamos
encontrar de novo a tranquilidade. Mas aí você pode virar e falar assim: mas eu não tenho nem tempo de orar no meu trabalho. Vai até o banheiro. A hora que vai lá, fazer número 1, faz uma prece, se recolhe ali naquele momento. Pede auxílio, pede ajuda. E aí, a hora que a gente percebe, a gente consegue rearticular as nossas próprias forças, ideias e progredir na construção de um bem melhor para nós, e a gente fica firme diante daquela dificuldade. Ele diz também que ideal inoperante é água parada. E meu pai dizia que água parada apodrece. Aí a gente pode pensar, né? Nosso corpo tem quantos por cento? 70% de água? Mais até, né? Então, se nós ficarmos parados, nós vamos adoecer. E não adianta ter um ideal de vida se nós não colocarmos o atributo da vontade em ação. Ele diz que desalento é ramo seco. Desalento é desânimo. Desânimo? Por que razão? Se nós pararmos para pensar, nós não temos motivos de sermos desanimados. Jesus já nos alertou: no mundo tereis aflição, mas tenhamos bom ânimo de que Jesus teve. Ele é o nosso guia e nosso modelo. Porque da mesma forma que ele venceu o mundo, nós também venceremos. Somos filhos do mesmo Pai. Só que nós precisamos estar com esse bom ânimo de que fala Jesus. Porque problemas nós iremos ter. Em um mundo de expiações e provas, não tem como não ter os desafios da vida. Faz parte do processo da nossa evolução. Mas como eu lido com o problema é que faz toda a diferença. Ele diz também que ninguém avança em nada na vida sem movimento. Ou seja, não é parado, estacionado ou vivendo em uma ilha deserta que nós vamos desenvolver as virtudes. Nós precisamos do movimento em direção ao outro. Nos relacionarmos. É difícil os relacionamentos? Muito. Mas nós precisamos dele. E é com eles que nós vamos aprender a amar, a compartilhar, a desenvolver as nossas virtudes, a trabalhar a paciência, a tolerância, a resignação e tantas outras. Então, fixemos a nossa atenção em tudo aquilo que é útil, que é nobre, que é belo, que é bom na nossa vida. Não nos deixemos desviar dos caminhos, porque diz Emmanuel que no repouso dos braços, quando chega o problema da hora vazia, ou seja, aquela mente sem ocupação, os semeadores do mal, eles encontram grande oportunidade de plantar a discórdia e a incompreensão. E isso vai ser de forma bem sutil, nós não vamos perceber. E de repente a gente já se vê tomado, e aí a gente começa a perder o tempo que temos aqui, complicando as nossas próprias lutas e trazendo sombra no nosso caminho. Emmanuel também fala que não há evolução nem resgate sem ação. Evolução é suor indispensável. E Chico Xavier já dizia, né, que nós vamos evoluir desidratando. Ou seja, pelo suor do trabalho ou pelas lágrimas da dor. A gente escolhe. E resgate é suor necessário com o pranto da consciência. O que é isso? As nossas dores, elas respondem pelas falhas que vamos demonstrando ou pelas culpas que vamos contraindo equivocadamente. Porque não existe culpa, como nós já dissemos, não tem vítima. Cada um de nós deve ser responsável pelas próprias atitudes. Não é o outro culpado por algo que acontece com a gente. Nós permitimos que isso acontecesse, então nós somos responsáveis. Então, quando nós enxergamos os equívocos que cometemos como aprendizado para nós, nós não vamos mais carregar a culpa. Errei, ponto. Já aprendi e não vou fazer de novo. Segue uma nova etapa. Porque a vida, ela vai ser sempre, ou melhor, a dor vai fazer parte da nossa vida, será sempre nossa companheira até o momento da nossa integração total com a lei divina. O que é isso?
Está lá na questão 614 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos nos dizem que o homem só é infeliz quando da lei se afasta. Sufixo in, antes do feliz, o que é? Uma negação. É o contrário, né, do feliz. Então eu estou buscando não ser feliz por opção, porque eu estou saindo da lei. Então, quando nós estivermos integrados totalmente na lei, a dor vai desaparecer. Isso é o livre-arbítrio em ação. Nós escolhemos. Sabemos que aqui é certo. Mas eu vou pegar o atalho que eu chego mais rápido, é mais fácil, a porta larga. Está fugindo da lei. Vai ser infeliz. Está aqui, né? O espírito só é infeliz quando da lei se afasta. E a lei, ela estabelece para nós que as provas e as penas, quando nós cumprimos corretamente, elas se reduzem ou até se extinguem. Sempre que cada um de nós, né, o aprendiz no progresso ou o devedor da justiça, se encontra em trabalho no bem. O bem a si próprio e o bem ao próximo. Aceitando, servindo e dando o privilégio do trabalho. Então, diante da dor que muitas vezes nos procura, olhemos para ela e examinemos lá no íntimo da nossa alma. E vamos reconhecer que ela vem com motivo justo. Parar e pensar, por que eu estou sofrendo? Por que está acontecendo isso comigo? Seja qual o âmbito da dor for, ela vem com motivo justo. E assim, olhando para dentro de nós, nós aceitemos com paciência, com resignação, aproveitando os ensinamentos que ela nos traz. Admitindo em nós e tendo coragem para nos corrigir em tudo aquilo que nós temos necessidade de mudar. Para que nós possamos nos melhorar, para colaborar na construção de um amanhã melhor. Conforme nos diz Emmanuel, se nós temos a possibilidade de encurtar as nossas dores, as nossas dificuldades, as penas futuras, os caminhos dolorosos que muitas vezes nós trilhamos, através dessa busca ativa no bem, através da busca do serviço ao próximo, da nossa mudança de comportamento, fazendo aquele trabalho que engrandece onde nós estamos, nós vamos nos perguntar, por que ficarmos aí esperando? Como dizem muitas pessoas que a gente conhece, na próxima eu mudo, na próxima eu vejo isso, na próxima eu perdoo. Não dá não, dessa vez não dá, deixa para a próxima. Por quê? Não é ficar, às vezes, até mesmo como um barco à deriva, onde o vento levar, vai. Ou senão a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Esperando, muitas vezes, que situações aconteçam na nossa vida, a gente tem que lembrar que atitudes iguais, resultados iguais. Se a gente quer um resultado diferente, a gente tem que fazer diferente. Né? Então, não dá. Não dá. Se a gente quer mudança, essa mudança tem que ser feita agora. E Emmanuel nos ensina na obra Momentos de Ouro, que diante da nossa realidade, ele fala, não diga que carregas imperfeições e defeitos, fraquezas e deficiências para deixar de servir. Porque para melhorar-nos e educar-nos é que Deus nos concedeu o privilégio de trabalhar. Ele fala, muitos companheiros perdem tempo e oportunidade de elevação espiritual declarando-se inabilitados para as boas obras. A gente fala, eu não estou pronta para trabalhar na casa espírita, não. Eu não estou pronta para participar, ser voluntário. Não, eu não estou pronta nem para fazer a prece de abertura, muitas vezes. A gente pede, faz a prece. Não estou pronta, não. É um momento que a gente tem de poder ser melhor, poder trabalhar. Tem um relato nesse mesmo livro, Momentos de Ouro, que era numa reunião mediúnica. Bezerra de Menezes estava dando, através do médium, uma mensagem. E já era no final da reunião. Ele estava ali dando mensagens consoladoras, né, trazendo mensagens edificantes para todos os médiuns ali. E de repente ele foi interrompido por um dos companheiros ali, encarnado. E esse companheiro fala para ele, Bezerra,
Eu não concordo com tanta máscara no ambiente espírita. Estou cansado de hipocrisia. Falo contra mim mesmo. Posso, por acaso, dizer que sou espírita cristão? Eu vejo-me tomado pelo egoísmo, pela intolerância, sou avarento, sou ciumento, cometo desatentos, disparates, me reconheço frequentemente caindo em maledicência, na cobiça, ainda não venci a desconfiança, tenho sempre a propensão de me ressentir, quando menos espero, caio nos erros da vaidade, do orgulho, articulo ofensas contra meu próximo, a ambição mora comigo e por isso eu agrido os meus semelhantes com toda a força. A crítica, o desrespeito, a maldade, a imperfeição me segue constantemente. Posso me declarar espírita com tantos defeitos? E o venerável orientador espiritual responde serenamente para ele e diz: eu também, meu amigo, ainda estou em meio a todas essas mazelas e sou espírita cristão. Como assim? Disse ele agitado. E aí Bezerra responde sem se alterar: perfeitamente. Todas essas qualidades negativas ainda me acompanham. Só existe, porém, um ponto, meu caro, que não posso esquecer. É que antes de eu ser espírita cristão, eu fazia força para correr atrás de todas elas, ou seja, alimentava isso. Agora que sou cristão e espírita, faço força para fugir de todas elas. E sorrindo, ele diz: como vê, há muita diferença. Vejam, convite para nós é para que a gente possa buscar ativamente, hoje, aqui e agora, a mudança de comportamento, de atitude, fazermos o bem, servir ao próximo com amor, trabalharmos pelo bem, porque dessa forma nós vamos superando as dificuldades através do amor, se libertando de muitas situações dolorosas que poderiam acontecer na nossa vida no futuro. E com isso nós vamos recordando do ensinamento da irmã Sheila, quando ela diz: no campo do espírito, seja qual for a dificuldade, persevera no bem, porque fracasso é lição, dor é porta de acesso às esferas superiores. Quem te agride não te conhece por dentro. Os que te desprezam desconhecem a tua essência. Pensa no bem e esquece o mal. Rompe as algemas que te atam ao pessimismo. Mentaliza o progresso e avança na tarefa nóbil. O tempo tudo encaminha e a tudo corrige. E eu finalizo com um poema belíssimo de Maria Dolores, quando ela diz: não deixe para mais tarde a palavra calma e boa, que salva, anima e perdoa, curando ofensas ou pesar. Talvez muita gente esteja na pauta do que te digo, pedindo-te um gesto amigo, que não se deve adiar. Às vezes, num só abraço, numa frase ou num sorriso, temos nós o que é preciso em qualquer reparação. Faze agora o bem que possas. Não aguarde outro dia. Bondade semeia e cria vida nova ao coração. Haja o que houver no caminho, não guardes ressentimento. Todo minuto é momento de ajudar e recompor. Não aponte, nem lastime a incompreensão que te alcança. Para quem segue a esperança, Deus é a presença do amor. Muito obrigada, muita paz a todos. Boa tarde. Obrigada.